Hoje, estamos diante de um momento decisivo na história da humanidade. Uma tempestade se aproxima e os próximos anos serão marcados por mudanças que desafiarão tudo o que conhecemos. Mas o que está por vir não é apenas mais uma crise. É um ciclo que já se repetiu antes. E quem estiver preparado poderá prosperar enquanto o mundo se transforma. Quer descobrir como a ascensão e queda dos maiores impérios, a evolução das moedas de reserva e os avanços tecnológicos estão moldando o nosso futuro? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar pode mudar a maneira como você vê o mundo. Antes de mergulharmos nesta jornada, quero te convidar a fazer algo importante. Clique no botão de like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a se preparar para o que está por vir. E deixe nos comentários a sua declaração de fé no futuro. Escreva: "Eu acredito na minha prosperidade." Juntos, vamos fortalecer essa corrente de confiança e superação. Preparado para desvendar os segredos que moldam nosso destino? Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao Hábitos Atômicos. Existe uma grande tempestade se formando no horizonte. Estamos prestes a entrar em 2025 e o que nos aguarda parece ser uma verdadeira distorção temporal. Nos próximos 5 anos, o cenário global passará por mudanças radicais e caóticas. Quero compartilhar uma experiência que me ensinou uma lição valiosa. Muitas vezes, as maiores surpresas ocorrem porque não temos memória delas em nossa própria vivência, mas são velhas conhecidas da história. Minha primeira grande surpresa aconteceu quando eu trabalhava no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, em 1971. Naquele ano, sob o governo de Nixon, os Estados Unidos deixaram de cumprir a promessa de trocar dólares por ouro, simplesmente porque não havia ouro suficiente. Isso causou a desvalorização do dinheiro. Entrei no pregão esperando uma queda drástica no mercado, mas, para minha surpresa, ele disparou. Não compreendi de imediato, mas percebi que minha surpresa se devia ao fato de nunca ter vivido uma desvalorização. Entretanto, eventos semelhantes já haviam ocorrido, como em março de 1933, sob o governo de Roosevelt, que enfrentou uma situação parecida. Depois disso, mergulhei no estudo dos anos 30 e percebi um padrão. Em 1938, durante a Grande Depressão, eventos de desvalorização, guerras e taxas de juros próximas a zero moldaram aquela década. Exatamente o que ocorreu novamente em 2008. Estudar esses ciclos me ajudou a obter grandes ganhos durante a crise financeira daquele ano. Assim, ao longo da vida, testemunhei 3 eventos históricos únicos e precisei entender seu funcionamento no contexto de ciclos mais amplos. Esses 3 eventos, que eu nunca havia vivenciado antes, começaram a moldar meu entendimento sobre a importância de estudar o passado para compreender o presente. O primeiro deles foi a imensa criação de dívida e dinheiro. A impressão de quantidades massivas de dinheiro não é um fenômeno novo, mas a forma como isso afeta o sistema econômico global é crucial. Isso nos leva a uma questão fundamental: como funciona a ascensão e o declínio de uma moeda de reserva? E como os ciclos de dívida e dinheiro influenciam essa dinâmica? O segundo aspecto é o aumento dos conflitos políticos internos. Nos últimos anos, vimos uma intensificação do populismo, tanto de esquerda quanto de direita. O populista típico não cede facilmente e governa com base na polarização, o que contribui para uma crescente disfunção política. Isso ficou evidente nos eventos de 6 de janeiro, quando a instabilidade interna dos Estados Unidos chegou ao ápice. Para compreender essa dinâmica, é preciso analisar como a divisão entre ricos e pobres, exacerbada pela impressão de dinheiro e a concentração de riqueza, intensifica os conflitos sociais. O terceiro fator é o conflito entre grandes potências, especialmente a ascensão da China como uma força econômica e militar comparável aos Estados Unidos.
A competição entre essas duas superpotências está remodelando a ordem mundial de maneiras que não víamos há décadas. O que estamos testemunhando é um ciclo histórico em que uma potência emergente desafia a hegemonia da potência dominante, levando inevitavelmente a tensões. Refletindo sobre tudo isso, me vi obrigado a voltar no tempo e estudar não apenas esses três fatores, mas também outros dois que tiveram impactos significativos: eventos naturais e avanços tecnológicos. Secas, inundações e pandemias têm historicamente matado mais pessoas e derrubado mais impérios do que muitas guerras. As mudanças tecnológicas, por outro lado, trazem tanto oportunidades quanto riscos, com novos avanços que podem ser usados para melhorar a vida ou como armas devastadoras. Esses 5 grandes fatores, dívida, conflitos internos, disputas entre potências, desastres naturais e mudanças tecnológicas, compõem um ciclo que se repete ao longo da história devido a causas e efeitos bem definidos. Não acredito em ciclos apenas porque eles se repetem, mas porque existem razões claras por trás disso. Estudei os 10 impérios mais poderosos dos últimos 500 anos e as moedas de reserva que dominaram esses períodos, o que me levou a entender a ascensão e o declínio do Império Holandês com o florim, do Império Britânico com a libra e agora do Império Americano com o dólar, enquanto assistimos à ascensão da China. Quando observamos esses impérios, notamos que eles operam em ciclos de aproximadamente 250 anos, com períodos de transição de 10 a 20 anos, que geralmente são marcados por conflitos intensos. Isso acontece porque as potências dominantes raramente declinam sem lutar para manter sua posição. Meu estudo se baseou em 8 métricas principais: educação, inovação tecnológica, competitividade nos mercados globais, produção econômica, participação no comércio mundial, força militar, capacidade de atração de capitais e a força da moeda como reserva internacional. O que esses ciclos mostram é que uma educação de qualidade gera inovação e desenvolvimento tecnológico, que, por sua vez, impulsionam a economia e fortalecem a moeda. No entanto, assim como há uma ascensão, há também um declínio previsível, onde todas essas forças começam a se enfraquecer, uma após a outra. Normalmente, um grande ciclo começa logo após um conflito significativo, como uma guerra que estabelece uma nova potência dominante e uma nova ordem mundial. O período que se segue é de paz e prosperidade, mas também de crescente endividamento, o que leva inevitavelmente a uma bolha financeira. Quando uma moeda se torna dominante no comércio global, ela alcança o status de reserva internacional, aumentando ainda mais a prosperidade do império. Mas, com o tempo, essa prosperidade se distribui de forma desigual, ampliando a disparidade entre ricos e pobres. Eventualmente, essa desigualdade estoura a bolha financeira, levando a uma impressão massiva de dinheiro para conter a crise. Isso geralmente resulta em conflitos internos, que podem culminar em revoluções ou guerras civis, onde o objetivo é redistribuir a riqueza. Enquanto a potência dominante enfrenta suas crises internas, novas potências emergem e se fortalecem. Quando a potência emergente está forte o suficiente para desafiar a que está em declínio, surgem conflitos externos, muitas vezes na forma de guerras. Esses conflitos definem quem será o próximo líder global. Os vencedores dessas lutas se reúnem para estabelecer uma nova ordem mundial, e o ciclo recomeça. Hoje, vivemos um momento de transição semelhante. A China está em ascensão, enquanto os Estados Unidos enfrentam desafios internos cada vez mais profundos. Não sabemos ainda quem sairá vitorioso, mas o que é certo é que essa disputa está moldando uma nova ordem mundial. Quando analisamos a história das democracias, como Platão descreveu em A República, percebemos que elas também seguem ciclos. Uma das maiores vulnerabilidades das democracias é a desordem e a anarquia,
que surgem do conflito interno, especialmente quando há um choque entre a desigualdade de riqueza e a falta de oportunidades. Nos anos 1930, várias grandes democracias cederam à tentação do autoritarismo por causa dessas dinâmicas. Vimos isso acontecer na Alemanha, Itália, Espanha e Japão. Tanto o capitalismo quanto a democracia têm suas fraquezas, mas, se arriscarmos os princípios que nos garantem igualdade de oportunidades e criatividade, enfrentaremos um perigo enorme. O que vivemos atualmente será um verdadeiro teste para esses sistemas. O futuro não dependerá apenas das circunstâncias externas, mas, sobretudo, de como lidaremos com nossos próprios desafios internos. A Índia, por exemplo, tem se mostrado uma potência emergente com enorme potencial de crescimento, semelhante à China quando começou a se destacar nos anos 80. Observando a renda per capita e as reformas que estão sendo implementadas, vemos que o país está em um momento de transformação massiva. Embora enfrente desafios internos, como questões religiosas envolvendo milhões de muçulmanos, esses problemas não parecem ser barreiras intransponíveis para o seu progresso. Historicamente, os países neutros, que evitaram se envolver diretamente em conflitos globais, foram os que mais prosperaram. E a Índia, posicionada estrategicamente, poderá se beneficiar dessa abordagem, assim como outros países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Filipinas e Vietnã, que estão desempenhando papéis cada vez mais significativos na economia global. O Oriente Médio, especialmente as nações do Golfo, também está se tornando um centro de talento e riqueza, com uma redistribuição notável de recursos. É importante entender que diferentes países adotam sistemas distintos para alcançar seus objetivos. A China, por exemplo, opera de forma autocrática, semelhante a uma grande corporação, com conselhos e comitês que garantem sua liderança. Essa abordagem os posiciona para competir globalmente, com ciclos inevitáveis de conflito e mudança. Afinal, como na história, o desejo por expansão é como uma panela de pressão. É apenas uma questão de tempo até que transborde. A produtividade sempre foi o maior motor de crescimento ao longo da história, e estamos prestes a testemunhar novos avanços tecnológicos que podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. As próximas inovações terão o poder de transformar radicalmente a produtividade ou serem armas devastadoras. Precisaremos reorganizar a maneira como redistribuímos a riqueza e oportunidades para lidar com essas mudanças. Além dos avanços tecnológicos, enfrentamos outro desafio colossal: a crise climática. Os custos associados à adaptação ao clima, seja por desastres naturais como secas e inundações, seja pela transição para uma economia mais sustentável, são enormes e ainda não foram totalmente incorporados aos sistemas econômicos globais. Esse é um problema estrutural que governos e empresas precisam enfrentar com urgência. No entanto, o maior perigo pode vir da dívida crescente. Estamos gastando muito mais do que ganhamos, e isso é evidente não apenas nos Estados Unidos, mas em muitos outros países. O Japão, por exemplo, imprimiu enormes quantidades de dinheiro, o que levou à desvalorização significativa de sua moeda. Os detentores de títulos japoneses perderam grande parte de seu poder de compra. Esse tipo de dinâmica cria instabilidade nos mercados financeiros, pois, à medida que a dívida cresce, os pagamentos de juros se tornam insustentáveis, reduzindo o consumo e dificultando o crescimento econômico. Nos Estados Unidos, já estamos vendo sinais de aperto no consumo, com os pagamentos da dívida aumentando, enquanto as receitas estagnam ou diminuem. Isso reduz a capacidade do governo de reagir a crises futuras. O maior risco virá quando os investidores decidirem vender títulos em massa, forçando o Federal Reserve e outros bancos centrais a intervir novamente. Se isso acontecer durante o próximo declínio econômico, que muitos acreditam que ocorrerá nos próximos anos, estaremos diante de um cenário extremamente arriscado.
O populismo crescente ao redor do mundo adiciona outra camada de instabilidade. Populistas, tanto de direita quanto de esquerda, costumam adotar posturas inflexíveis, buscando vencer a qualquer custo, o que intensifica as divisões sociais e políticas. Quando combinamos populismo, crises financeiras e conflitos externos, temos uma receita perigosa para a desordem global. Agora, mais do que nunca, o sistema precisa de reformas estruturais profundas. O capitalismo, embora tenha impulsionado a inovação e a prosperidade, apresenta falhas graves, especialmente na distribuição de recursos. Questões como educação, saúde e mudanças climáticas não recebem a atenção necessária, pois o sistema de lucro não se preocupa naturalmente com esses aspectos. A educação é um exemplo claro dessa falha. Em muitos lugares, a qualidade da educação depende das condições econômicas locais, perpetuando a desigualdade de oportunidades. Isso cria um ciclo que restringe o crescimento da sociedade como um todo e amplia a lacuna entre ricos e pobres. Entre 2023 e 2025, enfrentaremos uma série de desafios interligados que moldarão o futuro da ordem mundial. Em primeiro lugar, a relação entre Estados Unidos e China continuará sendo um dos principais focos de tensão geopolítica. A competição entre essas duas potências afetará não apenas suas economias, mas também o equilíbrio global de poder, com impactos em comércio, diplomacia e segurança. Em segundo lugar, as crises financeiras persistirão, agravadas pelo aumento da dívida e pela necessidade de ajustes fiscais. Isso trará consequências significativas para o consumo e os investimentos globais, especialmente se o apetite por títulos governamentais diminuir. As intervenções dos bancos centrais podem se tornar mais frequentes, gerando mais inflação e instabilidade nos mercados. O terceiro ponto crítico será o avanço das tecnologias emergentes. Se, por um lado, elas podem trazer milagres produtivos, por outro, também podem ser usadas como ferramentas de destruição em larga escala. A dualidade dessas inovações exigirá uma atenção especial para garantir que os benefícios superem os riscos.